Olá pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao meu canal. Hoje vamos 6 exercícios aí na sequência. O capítulo 3 trata de equilíbrio de uma partícula. Então eu sugiro que você assista esse vídeo aí até o final, porque os 6 exercícios são muito interessantes, beleza? Então bora começar. Problema fundamental 3.1. A caixa tem um peso de 550 newtons. Determine a força em cada cabo de sustentação. Então observe que nós temos aqui uma caixa, né? Está sendo sustentada por esses cabos. Então para a gente calcular a força em cada cabo, basta primeiramente fazermos aí o diagrama de corpo livre, representar aí todas as forças envolvidas no sistema. Então nós temos aqui, eu chamei de FAC como sendo a força desenvolvida no cabo AC, FAB, força desenvolvida no cabo AB, e observe que o cabo AD ele sustenta o peso da caixa, que é de quanto? 550 newtons. Então está aqui. Então nós temos aqui que o FAB faz um ângulo de 30 graus com o eixo X, né? Certo? E eu chamei de θ como sendo a inclinação que o cabo AC faz com o eixo X, já que ele não nos deu aqui. Então eu chamei de θ. Beleza? Então, primeiramente, vamos aplicar aí, após fazer o diagrama de corpo livre, vamos aplicar as equações de equilíbrio, que é a resultante de forças no eixo X, resultante de forças no eixo Y, né? Vamos começar pela resultante de forças no eixo X. Então, o que nós temos aqui no eixo X? Observe que nós temos as forças estão inclinadas, temos que decompor, né, essas forças no eixo X. Então, vamos olhar aqui para FAC. FAC, ao se decompor no eixo X, nós temos que fazer o quê? Quando se decompõe no eixo X, multiplica pelo cosseno do ângulo. Então fica FAC, cosseno de θ, menos, né, FAB, cosseno de 30 graus. Beleza? Então FAC ficou positivo, porque ficou para a direita, e FAB ficou negativo, pois ele está orientado para a esquerda. Não temos mais nenhuma outra força aí atuando no eixo X, igual a C a zero. Então vamos fazer o seguinte: qual é o cosseno de θ? Olhando aqui na figura, o problema não deu a inclinação que o cabo AC faz com o eixo X, mas ele deu aqui uma relação aqui, ó, um triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo retângulo pitagórico. Então, o cosseno de θ é o que? É o cateto adjacente, que é 4 sobre a hipotenusa 5, né? Então ficou 4 sobre 5 FAC. Passei o FAB cosseno de 30 graus para depois da igualdade. Então fica FAB vezes... Qual é o cosseno de 30? Todo mundo sabe, raiz de 3 sobre 2. Certo? Agora, isolando o FAC, nós vamos obter o seguinte, que FAC será igual a aproximadamente 1,0825 FAB. Então, nós encontramos uma relação entre a força desenvolvida no cabo AC e a força desenvolvida no cabo AB. Tá certo? Agora vamos aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a resultante de forças no eixo Y. Então fica o seguinte: então nós temos quais são aí as forças atuantes no eixo Y. Temos que decompor novamente o FAC no eixo Y. E para isso, basta multiplicarmos pelo seno do ângulo. Então fica FAC seno de θ positivo, porque vai estar orientado para cima, também orientado para cima, positivo, FAB seno de 30 graus, então está aqui. E para baixo nós temos o peso da caixa, que é de 550 newtons, né, negativo. Iguala-se tudo a zero. Agora vamos fazer o seguinte: qual é o valor de seno de θ? Observe que, olhando aqui na figura, seno, lado oposto, que é 3, sobre hipotenusa 5. Né? Então ficou 3 sobre 5, FAC, mais seno de 30 graus, todo mundo sabe que é meio, então ficou 1 sobre 2 FAB, passei o 550 para depois da igualdade. Agora vamos fazer o quê? Vamos substituir o valor de FAC aqui nessa equação. Por quê? Porque o FAC aqui já está isolado. Ó. Então basta substituirmos o valor de FAC aqui em FAC aqui na segunda equação. Então ficou 3 sobre 5 vezes o valor de FAC, que é 1,0825 FAB, mais 1 sobre 2 FAB, que é igual a 550. Beleza? Então resolvendo essa continha aí, FAB será igual a aproximadamente 478,5 newtons. Então, nós determinamos o valor da força aqui desenvolvida no cabo, né? AB, desse cabo aqui. Para determinarmos a força desenvolvida no cabo AC, muito simples.
basta substituirmos o valor de FAB na primeira equação aqui, ó, pois FAC já está isolado. Então fica FAC igual a 1,0825 vezes o valor de FAB, que é de quanto? 478,5, que vai nos dar aproximadamente 518 newtons. Problema fundamental 3.2. A viga tem um peso de 3,5 kN. Determine o cabo mais curto ABC que pode ser usado para levantá-la se a força máxima que o cabo pode suportar é de 7,5 kN. Então, primeiramente, temos que fazer aí o diagrama de corpo livre, aí as forças atuantes nessa viga. Então, nós temos aqui o peso da viga, dado no problema, localizado no centro de gravidade da viga. Nós temos as forças aqui desenvolvidas no cabo, né, o FAB e o FCB, tá certo? Agora nós podemos aplicar as equações de equilíbrio, né? Somatória de forças no eixo Y tem que ser igual a zero, né? Então nós temos FAB seno de θ, para decompor essa força no eixo Y, multiplica pelo seno do ângulo, né? Então ficou FAB seno de θ mais FCB seno de θ, né? Ambos para cima, positivo, e para baixo, negativo, o peso da viga, de 3,5. Iguala-se tudo a zero. Agora percebam que essa força, FAB e FCB, né, é a força desenvolvida no cabo. Essas forças são iguais, né? Então vou chamar FAB igual a FCB, que é igual a F, beleza? Essas forças são iguais porque ela passa aqui por esse mesmo guincho, né? Então fica FAB é igual a FCB, que é igual a F. Então ficou F seno de θ mais F seno de θ, passei o 3,5 para depois da igualdade. Então somando dá F seno de θ mais F seno de θ vai dar 2F seno de θ, que é igual a 3,5. Qual é a força máxima que esse cabo pode suportar? Foi dado aqui no problema, ó. Ele deu uma informação aqui, ó, que o cabo pode suportar, né, uma força máxima aí de 7,5 kN. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir esse valor aí, ó, da força máxima aqui em F, ó, que é a força no cabo, né? Então ficou 2 vezes 7,5 seno de θ igual a 3,5. Agora resolvendo essa conta aí, fica seno de θ igual a 3,5 sobre 15, né? Que depois 2 vezes 7,5 vai dar 15. Simplificando, dá 7 sobre 30. Como não queremos o seno de θ, mas sim o valor de θ, o que nós podemos fazer? Aplicar o arco seno de θ. O arco seno deste valor aqui, né? Então fica θ será igual ao arco seno de 7 sobre 30, que vai dar aí aproximadamente 13,49 graus. Então, pessoal, nós descobrimos o ângulo que o cabo faz aqui com o eixo X, né? Com a viga, no caso aqui, né? Então, o que nós podemos fazer? Vamos analisar este triângulo aqui, ó. Perceba que vai formar um triângulo retângulo aqui. Então, vamos analisar esse triângulo. Então, nós temos aqui um triângulo, né? O que nós sabemos desse triângulo? Nós temos aqui a base desse triângulo, que é de 1,5 metro, né? A metade de 3, certo? E nós temos a informação do ângulo, né? Então, se eu tenho a base do triângulo e tenho um ângulo, fica fácil a gente determinar o comprimento, né, BC aqui, né, desse cabo, tá certo? Como nós vamos fazer isso? Aplicando o cosseno, né? Se a gente aplicar o cosseno do ângulo aqui, ó, por que o cosseno? Porque eu sei o valor do cateto adjacente e nós queremos descobrir a hipotenusa. E nós sabemos o ângulo aqui que é de 13,49 graus. Então, o cosseno de 13,49 graus é igual ao quê? Cateto adjacente, 1,5 metro, sobre a hipotenusa, que é LBC. Logo, isolando LBC, fica LBC igual a 1,5 sobre o cosseno de 13,49 graus, né? Então, tá aqui. Isso vai nos dar aproximadamente 1,543 metros. Então, esse é o comprimento aqui, ó, do cabo, dessa metade do cabo BC. Como ele não quer saber a metade, sim, o comprimento inteiro do cabo, né, o ABC, basta multiplicarmos esse valor por 2, né? Então fica
o comprimento ABC será igual a 2 vezes 1,543, que vai dar aproximadamente 3,09 metros. Problema fundamental 3.3. Se o bloco de 5 kg é suspenso pela polia B e pela corda ABC, nessa corda aqui, assume a geometria da figura. Determine a força na corda. Então ele quer saber aí a força desenvolvida aqui na corda, né? Despreze a dimensão da polia. Então, primeiramente, como sempre, vamos fazer o diagrama de corpo livre. Então nós temos aqui, eu chamei de T como sendo a força de tração aqui desenvolvida no cabo, né? No cabo ABC, beleza? Chamei de T. E nós temos aí que calcular o peso desse bloco, né? Então, primeiramente nós temos aqui, eu chamei de alfa como sendo o ângulo que esse cabo, né, esses cabos faz com o eixo X, né? Não, o problema não nos deu o ângulo, né? Então chamei de alfa. Então vamos calcular o peso agora, né? Então o peso, pessoal, basta multiplicar pela gravidade. Então fica 5 kg, que é o peso do bloco, vezes a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso vai dar 49,05 newtons, beleza? Agora, pessoal, nós precisamos calcular o valor de alfa. Por quê? Porque se a gente descobre o valor de alfa, nós conseguimos determinar aí a tração, né, o valor da força desenvolvida no cabo, que é o que o problema quer, né? Então, observem aqui, ó, vai formar um triângulo retângulo, certo? Vamos observar o seguinte. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Nós sabemos a base desse triângulo, que é de a metade de 0,4 metros, né? Então, vai dar 0,2 metros. Nós temos a altura, foi dada aqui, ó, D igual a 0,15 metros, certo? E nós chamamos aqui a inclinação do cabo, que faz com o eixo X de alfa, né? Então, utilizando o artifício aí do triângulo retângulo, né, a gente consegue descobrir o valor de alfa aqui, ó, para poder calcular o valor da tração no cabo, beleza? Então, se eu tenho o cateto adjacente e tenho o cateto oposto ao ângulo, então isso lembra o quê? Tangente, né? Então, se a gente aplicar a tangente aí, ó, tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é 0,15, sobre o cateto adjacente, que é 0,2. Isso vai nos dar 0,75. Como nós não queremos o valor da tangente de alfa e sim o valor de alfa, basta aplicarmos aí a tangente inversa. Então ficou alfa igual a tangente inversa deste valor aqui. Vai nos dar aproximadamente 36,87 graus. Então nós descobrimos o valor de alfa, né? Agora fica fácil calcularmos aí o valor da tração no cabo ABC. Então vamos aplicar a equação de equilíbrio, somatória de forças no eixo Y. Então nós temos T seno de alfa, né? Temos que decompor essa força no eixo Y, e para decompor no eixo Y, basta multiplicar pelo seno do ângulo, né? Então ficou T seno de alfa mais T seno de alfa aqui do lado de cá, né? Também, ambos para cima, positivo, e para baixo, negativo, o peso do bloco, né? Que é de 49,05 newtons. Então tá aqui, igual a zero. Então vai ficar 2t seno de alfa, né? T seno de alfa mais t seno de alfa vai dar 2t seno de alfa, igual, passei o 49,05 para depois da igualdade, que ficou igual a 49,05. Então fica 2t seno do alfa, que nós sabemos que é de 36,87 graus, né? Calculado aqui em cima, igual a 49,05. Logo, t será igual a 49,05 sobre 2 vezes o seno de 36,87 graus, o que vai nos dar 40,9 newtons. Vamos resolver agora o problema fundamental 3.4. O bloco possui uma massa de 5 kg e repouso sobre o plano liso. Determine o comprimento não deformado da mola. Então observe que nós temos um bloco. Preso a esse bloco, nós temos uma mola, e esse bloco está sobre um plano inclinado. Então, ao se abandonar esse bloco aqui do plano inclinado, ele atinge o equilíbrio aqui, né? Então, trata-se de um exercício sobre plano inclinado. Então, vamos representar aí
as forças atuantes no bloco. Então nós temos o P seno de 45, da onde saiu esse valor? A gente aprende lá na física do ensino médio, né, estudando aí sobre plano inclinado, que esse P seno de 45 graus corresponde à componente do peso do bloco na direção do eixo X. Beleza? Então, esse P seno de 45 corresponde aí à componente do peso, né, que está nessa direção aqui, ó, na direção do eixo X. Temos, além dessa força, nós temos a normal, que é uma força perpendicular à superfície do plano. Temos, novamente, aí, o P cosseno de 45 graus, que corresponde novamente à componente do peso do bloco, só que agora o quê? Na direção do eixo Y, né? Do eixo Y inclinado, beleza? Então P é o peso do bloco. Além dessas forças, nós temos a força da mola, atuante aqui na mola, né? E observe que essa mola ela está inclinada, né? Então, em relação aqui ao eixo X. Então, vou chamar essa inclinação de alfa. Agora, para a gente determinar o comprimento não deformado da mola, nós precisamos calcular primeiramente o comprimento final da mola. Porque, observe que nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Temos a medida aqui dos seus catetos. Observe que a hipotenusa corresponde ao comprimento final da mola, né? Então, vamos aplicar aí o teorema de Pitágoras para determinar este comprimento final. Então, fica 0,3 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado, o que vai dar 0,5 metros. Então, esse é o comprimento final da mola após o bloco atingir o equilíbrio. Agora, nós precisamos determinar aqui, ó, o alfa, né? A inclinação que a mola faz com o eixo X. Por quê? Porque nós precisamos desse alfa para poder aí, decompor essa força aqui no eixo X ou no eixo Y, né? Para a gente trabalhar com as equações de equilíbrio. Então, para determinar esse ângulo é muito simples. Uma vez que eu tenho aqui um triângulo retângulo, observe que nós temos o cateto oposto e nós temos o cateto adjacente ao ângulo. Logo, isso lembra o quê? Tangente. Então fica tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é 0,3, sobre o cateto adjacente, que é 0,4, o que vai dar 0,75. Logo, alfa será igual à tangente inversa desse valor, que a gente quer o alfa, né? Alfa será igual a 36,87 graus. Beleza? Agora sim nós podemos trabalhar com a equação de equilíbrio. Vamos trabalhar com a somatória de forças no eixo X, uma vez que esse bloco está em equilíbrio. Então a somatória de forças no eixo X tem que ser igual a zero. Quais são as forças atuantes no eixo X? Observe aqui que o F da mola, nós temos que decompor essa força no eixo X. Para isso basta aplicarmos o cosseno, né? Ou seja, multiplicar o F da mola pelo cosseno do ângulo. Então fica F da mola vezes o cosseno de alfa, para a direita positivo, para a esquerda aqui nós temos P seno de 45, então fica menos P seno de 45, não temos mais nenhuma outra forças aí atuante no eixo X, então iguala-se a zero. Agora nós sabemos que a força da mola corresponde a uma fórmula, que a força da mola é igual a constante elástica da mola vezes a deformação, que é o nosso K vezes X, né? Então, vezes o cosseno de alfa, menos peso é dado pela fórmula massa vezes a gravidade, vezes seno de 45 graus. Isso igual a zero. Agora, vamos isolar o X aqui na equação. Por quê? Porque é a única incógnita aí que a gente não sabe o seu valor, né? Então, X será igual ao quê? A massa vezes a gravidade, vezes seno de 45 graus, sobre a constante elástica da mola, vezes o cosseno de alfa. Vamos substituir os valores, né? Quais são os valores aí? Qual é a massa do bloco? Foi dada aqui no problema, é de 5 quilos, vezes a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 45 graus, sobre a constante elástica da mola, dada aqui no problema, que é de 200 newtons por metro, vezes o cosseno de alfa, e o alfa vale quanto? Nós determinamos aqui, ó, 36,87 graus. Resolvendo essa continha aí, vamos chegar nesse valor aí, ó, 0,217 metros aproximadamente. Então essa é a deformação da mola, né, após o bloco atingir o equilíbrio. Beleza? Agora fica fácil a gente determinar
o comprimento inicial da mola, ou seja, o comprimento não deformado da mola. Por quê? Se eu tenho o comprimento final e eu sei a deformação, o quanto que essa mola esticou, então fica fácil determinar esse comprimento inicial. Então, o comprimento inicial é dado pelo comprimento final menos a deformação. Qual é o comprimento final? 0,5 metros, né? Determinamos aqui. Menos, qual é a deformação da mola? 0,217 metros. E o que vai nos dar 0,283 metros. Muito bem, vamos para o quinto problema. Se a massa do cilindro C é 40 kg, determine a massa do cilindro A de modo que mantenha a montagem na posição mostrada. Então nós temos aqui, o sistema está em equilíbrio, né? E o problema quer que a gente calcule a massa do cilindro A e ele nos deu a massa do cilindro C. Então vamos fazer aí, como sempre, né, o diagrama de corpo livre. Então nós temos aqui a tração desenvolvida nesse cabo. Agora observe que este cabo aqui, ele passa por uma polia, né? E ele sustenta o peso do cilindro C, né? Então logo a tração desenvolvida nesse cabo será igual ao peso do cilindro C, tá certo? Que eu chamei de PC. O mesmo acontece com esse cabo aqui, ele sustenta o peso do cilindro A, que eu vou chamar de PA, tá certo? Agora vamos trabalhar aí com as equações de equilíbrio. Então vamos aplicar a somatória de forças no eixo Y, né? O que nós temos de força no eixo Y? Nós temos o PC, temos que decompor o PC no eixo Y e para isso basta aplicarmos o seno. Então fica para cima, PC seno de 30 graus, né? Positivo, e para baixo, negativo, o peso do cilindro A, que é o nosso PA. Como a gente quer calcular o peso a massa do cilindro A, então vamos isolar o PA aqui na equação. Então fica PA é igual a PC seno de 30 graus. Passei o PC seno de 30 graus para depois da igualdade. Então nós sabemos que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então fica PA será igual a massa do cilindro A vezes a gravidade. Isso será igual a massa do cilindro C vezes a gravidade vezes o seno de 30 graus, que nós sabemos que é meio. Então, o que nós podemos fazer aqui nessa equação? Podemos cortar as gravidades aí, né? Então, fica massa de A é igual a massa de C sobre 2. Ou seja, a massa de A corresponde à metade da massa de C. Logo, substituindo os valores, massa de A será igual a 1 sobre 2 vezes a massa de C, que é de quanto? 40 quilos, né? Foi dado aqui no problema. Isso vai dar 20 quilos. Muito fácil esse exercício, né? Perceba que nós aplicamos apenas uma única equação aí de equilíbrio para determinar a massa do cilindro A. Próximo exercício, problema fundamental 3.6. Determine as trações nos cabos AB, BC e CD necessárias para suportar os semáforos de 10 kg e 15 kg em B e C, respectivamente. Além disso, determine o ângulo θ. Então nós temos aqui dois semáforos, né? Então vamos primeiramente, para determinar aí as trações aí nos cabos, vamos fazer o diagrama de corpo livre. Então vamos analisar semáforo por semáforo. Então vamos analisar o ponto B e depois o ponto C, tá certo? Então no ponto B, o que nós temos aí de forças atuantes? Nós temos a tração no cabo BC, nós temos a tração no cabo AB, que faz o ângulo de 15 graus com a horizontal, né? Ou seja, com o eixo X. E além dessas forças, né? Dessas trações, nós temos o peso próprio aí do semáforo B, né? Do semáforo aqui em B, que eu chamei de PB. Beleza? Agora vamos aplicar as equações de equilíbrio. Vamos começar aí aplicando a somatória de forças no eixo Y. O que nós temos no eixo Y? Nós temos o TAB, temos que decompor no eixo Y, e para isso aplicamos o seno do ângulo. Então fica TAB seno de 15 graus, para cima, positivo, e para baixo, o peso do semáforo B. Ok? Então vamos pegar TAB, vamos isolar o TAB, então fica TAB será igual a
PB sobre seno de 15 graus, tá certo? E nós sabemos que peso é igual a massa vezes gravidade, então fica a massa do semáforo B vezes a gravidade sobre seno de 15 graus. Então, continuando a resolver, nós temos TAB será igual a massa do semáforo B, que é igual a quanto? Foi dado aqui no problema, 10 kg vezes a gravidade, todos nós sabemos que é 9,81 sobre o seno de 15 graus, o que vai nos dar 379,03 newtons. Então, essa é a tração no cabo AB. Determinamos a primeira tração. Agora, vamos aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a somatória de forças no eixo X, para podermos determinar a tração desenvolvida aqui no cabo BC. Tá certo? Então, o que nós temos aí atuante no eixo X? Nós temos o TBC, né, para a direita, positivo, e para a esquerda, nós temos a componente de TAB no eixo X. Que componente é essa? Que é igual a TAB cosseno de 15 graus. Tá certo? Então, vamos isolar a TBC, que é o que a gente quer. Então, fica TBC será igual a TAB cosseno de 15 graus. Qual é o valor de TAB? Está aqui, ó, nós calculamos anteriormente, né? TAB é igual a 379,03 newtons vezes o cosseno de 15 graus, né? Então, só substituímos o valor aqui de TAB, né? Isso vai dar 366,1 newtons. Então, determinamos a segunda tração aqui no cabo, né? Agora, vamos analisar aqui o ponto C, né? O semáforo C, certo? Para podermos determinar a tração no cabo CD e o ângulo θ, né? O ângulo que o cabo CD faz com a horizontal. Então, é o mesmo raciocínio do anteriormente, né? Faz o diagrama. O que nós temos? TCD, aqui, né? Temos o TBC, que até nós determinamos o seu valor, e nós temos o peso próprio aí do semáforo C, que eu chamei de PC. Então, aplicando aí a somatória de forças no eixo X, o que nós temos aí as forças atuando no eixo X? Nós temos o TCD cosseno de θ, né, a componente de TCD no eixo X, TCD cosseno de θ, para a direita, e para a esquerda, negativo, nós temos o TBC. Então, vamos isolar o TCD, que é o que a gente quer, né, o valor de TCD. Então, fica TCD será igual a TBC sobre o cosseno de θ. E quanto que vale o TBC? Nós calculamos lá, né, deu 366,1 sobre cosseno de θ. Então, guarde essa equação. Perceba que a tração desenvolvida aqui no cabo CD ficou em função do nosso ângulo θ. Então, vamos aplicar agora a outra equação de equilíbrio, que é a resultante de forças no eixo Y. No eixo Y, nós temos o quê? Nós temos o TCD seno de θ, componente de TCD no eixo Y, para cima, positivo, e para baixo, o peso do semáforo C, que eu chamei de PC. Então, o que nós temos? Nós temos o TCD seno de θ será igual a PC, né? Eu passei o PC para depois da igualdade. Vamos substituir o valor de CD. Quanto que vale TCD? Está aqui, ó, a nossa equação aqui, ó, 366,1 sobre o cosseno de θ vezes seno de θ, esse seno aqui que está multiplicando, que é igual ao PC. PC é o peso do semáforo C e peso é massa vezes gravidade. Então fica a massa do semáforo C vezes a gravidade. Então, observem que nós temos seno de θ sobre, aqui no denominador, o cosseno. Então, isso lembra o quê? Lembra a tangente, né? Pois tangente é igual a seno sobre cosseno, não é mesmo? Então, fica 366,1 vezes a tangente de θ é igual a massa do semáforo C, que é de quanto? Foi dado aqui, 15 kg, vezes a gravidade, todo mundo sabe, 9,81. E essa continha aqui, ó, 15 vezes 9,81, vai dar 147,15. Ok? Então, vamos calcular a tangente aí. Então, fica tangente de θ será igual a 147,15 sobre 366,1, o que vai dar aproximadamente 0,402. Como não nos interessa achar a tangente de θ e sim o θ, vamos aplicar a tangente inversa. Não. Então fica θ é igual a tangente inversa desse valor aqui, né, que é 0,402. Vai dar
21,9 graus. Então nós calculamos o tal ângulo aqui que o cabo CD faz com a horizontal, que o problema pediu para a gente calcular também, né? Agora observe que se eu tenho um ângulo θ, eu posso substituir o valor do ângulo θ na primeira equação aqui, ó. Que se eu substituir na primeira equação, eu mato aí o exercício, né? Que está faltando a gente calcular ainda a tração no cabo CD. Então, substituindo, fica TCD igual a 366,1 sobre o cosseno de quanto? De 21,9 graus. O que vai nos dar aí aproximadamente 394,6 newtons. Então, matamos o exercício aí, beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Agradeço aí vocês que assistiram o vídeo até o final. Se vocês gostaram do exercício, deixa o seu like, comenta, compartilha, né? E até a próxima resolução.